Então você observa que são coisas do dia a dia. Existe um livro muito bonito, chamado, a primeira edição que eu conheci, que eu tenho, era Sinfonias Inacabadas. Neste livro, uma médium inglesa chamada Rosemary Brown, ela relata a ação do mundo espiritual sobre a sua mediunidade para que ela componha músicas ditadas pelos espíritos. O seu mentor, desde quando ela começou a ter estas possibilidades de sentir, era um padre, apareceu para ela na forma de um padre. Depois eles reeditaram, Ana Paula, e parece que tem momentos musicais, uma coisa assim, parece que eles mudaram. Aqui, ó, Contatos Musicais. É o mesmo livro, Contatos Musicais ou Sinfonias Inacabadas. Só que o Contatos Musicais é mais moderno, é uma editora nova. O Gaspar vai trazer aqui para vocês verem. Isso, Ana Paula, por favor. Grandes mestres compõem do além. Rosemary Brown. Contatos Musicais. Põe a capa antiga também, espera um pouquinho só, deixa o Andrezinho autorizar. Para aí, Gaspar, ele está falando para você. Ok. Agora a Ana Paula vai colocar as Sinfonias Inacabadas, esse livro aqui. É o mesmo. Tem a imagem da Rosemary. Neste livro, então, ela relata, obrigado, viu, Ana Paula? A experiência que ela teve com estes seres do mundo invisível, compositores famosos na Terra, e que, a princípio, começaram a amolá-la quando ela dormia, quando ela era criança, no berço. E ela via um padre. Esse padre aparecia para ela e dizia que ele ia tratar dela, cuidar dela. Ela não sabia quem era o padre. E aí, quando ela ficou mais velha, um pouco mais velha no sentido de na fase da juventude, que ela foi estudar, ela descobriu que aquele padre que aparecia para ela era Franz Liszt. Era a mesma cara do Liszt. Mas ela sabia que Liszt era compositor, que ele era músico. O Liszt era da pá virada. Nossa, a mulherada desmaiava. Foi o primeiro superstar que existiu na música. Ele chegava, tinha um cabelão comprido assim, né? Todo narigudo, todo Alain Delon. Aí ele chegava, ele tinha umas luvinhas, ele punha a luva assim, quando ele entrava, as meninas, porque ele tocava muito, muito. Aí ele ia tirando as luvinhas assim, dedinho por dedinho. Aí ele jogava luva pro povo. Parecia buquê de noiva. Em reunião de tia encalhada. Todo mundo quer pegar o buquê, né? E ele teve todas as facilidades que a fama possibilitam. Mas como que é o padre? Aí ela foi estudar e ela descobriu que no fim da vida dele, ele virou padre. Que não era bem padre, ele se filiou a uma ordem contemplativa, lá, uma ordem meditativa, e ele tomou os hábitos. E aí, né, acho que provavelmente depois de ter feito tanta besteira, quis começar a preparar o que vinha depois, dentro de uma vida um pouco mais monástica. Mas ela conta, neste livro, depois que ela ficou sabendo que ele realmente era Franz Liszt, os diálogos que ela tinha com ele. E que ele foi trazendo outros, entre eles Chopin. Chopin e Liszt foram amigos, quando viviam fisicamente na Terra. Aliás, há uma passagem em que Chopin vai voltar, porque não tem mais recursos. Chopin vai voltar para a sua terra, saindo da França. E então, sabendo disso, organiza-se uma das socialites da época, organiza um concerto em um palácio famoso na França, em Paris. E esse concerto, é muito famosa essa história,
as pessoas compram os ingressos ou recebem os convites e vão assistir. Porque este era o show da época. E então apagam-se todas as luzes e alguém começa a tocar. E esse alguém começa a tocar e todo mundo fica ouvindo. Nossa, deve ser Liszt que está tocando. Deve ser Liszt. Estava tocando brilhantemente, no escuro. Deve ser Liszt, deve ser Liszt, deve ser Liszt. E então, depois de ter passado algum tempo da execução, entra a mulher carregando um castiçal, um candelabro, e vai em direção ao piano e coloca o castiçal aceso sobre o piano. E aí então a luz das velas começa a iluminar o pianista e as pessoas veem que não é Liszt que está tocando, é Chopin que está tocando. E graças a isto, esta potencialidade musical em Paris passou a ser mais respeitada e as pessoas se organizaram com a ajuda de Liszt para que Chopin não fosse embora da França. E ele conseguiu ficar em Paris. Então, agradecido, Chopin compõe, já que Liszt era um virtuose do piano. Quando Liszt foi assistir Paganini tocar, Paganini era o violinista mais famoso que o mundo já conheceu. Paganini era um instrumentista tão fenomenal que diziam que ele era sócio do demônio. Em uma das exibições, e ele era muito assim, astuto, o que fez Paganini? Começou a executar as peças e, tocando a música, daqui a pouco acontece um negocinho. O violino tem 4 cordas. Uma das cordas do violino se rompe. Rompimento esse que ele próprio tinha produzido, acho que enfraquecendo alguma corda. Então, o povo, Paganini para, olha o violino, tira aquela corda, e todo mundo pensa que ele vai pedir um novo violino para continuar tocando. Não. Ele toca agora com 3 cordas, a mesma música. De novo. Rompe-se a segunda corda do violino. O povo, imagina o teatro. Ele vai lá, tira a segunda corda, e aí o povo pensa, bom, agora ele vai pegar outro violino. Que nada. Começa a tocar a mesma música em 2 cordas, só do violino. Ele tinha que fazer agora em 2 cordas, o que normalmente faria em 4. Já é um virtuosismo. Mas de repente, rompe-se a terceira corda. Imagina o teatro. Aí ele tira a terceira corda e começa a tocar a mesma música em uma única corda. E vai até o fim do concerto só com uma corda no violino. Usando todos os recursos de harmônicos que o violino possibilita, que só uma pessoa muito capacitada saberia fazer. Mas ele era tão assim, tão ágil, que uma vez Liszt foi assisti-lo tocando violino. Quando Liszt viu o que ele fazia no violino, Liszt diz, eu não toco nada de piano. Aí Liszt se desdobrou em fazer exercícios e mais estudos, e ele inventou nas suas músicas toda uma série de arabescos, uma série de enfeites, que foram inspirados no virtuosismo de Paganini, agora transposto para o piano. Um pianista, para executar uma peça de Liszt, precisa ter uma virtuosidade muito grande. Quando então Chopin fica muito grato a Liszt,
por tudo que Liszt emprestou da sua fama, para que ele fosse reconhecido como um instrumentista. Imagina que grandeza de alma precisa ter um artista para promover um outro em seu lugar. Um outro. Chopin compõe 24 estudos para piano. Estudos de dificuldades, dos mais complexos que existem até hoje, para execução pianística. São 2 sequências, Opus 10 e Opus 25. Cada um com 12. E ele dedica toda a composição dos estudos ao seu amigo Franz Liszt. Quando Rosemary Brown tem então a sua mediunidade organizada e direcionada na música por Franz Liszt traz para ela quem? Traz Chopin, para que ela também tivesse contato com ele. Chopin começa também a ditar coisas. Continuam amigos no plano espiritual. E então Rosemary, em um dos capítulos, em um dos trechos do livro, conta que ela pensava que os espíritos só ficavam com ela na hora da composição. Mas que não. Ela tinha muita dificuldade, porque ela era de uma família muito humilde, ela era pobre, não tinha recursos, mas ela tinha que trabalhar numa escola. Se não me engano, ela era cozinheira de escola. E quando chegava em casa, ainda tinha que cuidar da família, tinha que fazer tudo. Então ela tinha que contar as moedas para dar o dinheiro no fim do mês. Então ela conta que um dia ela foi ao mercado e estava terminando de comprar, passando no caixa. Aí ela estava preocupada se o dinheiro que ela tinha na bolsa ia dar pelas contas que ela tinha feito. E ela estava lá tentando fazer as contas de novo. Chopin, acho que foi Chopin, disse para ela assim: vão sobrar 4 shillings. Ele já tinha feito a conta. E já estava dizendo a ela: ó, não precisa ficar preocupada que o seu dinheiro que está na bolsa dá para você pagar isto. Ele não estava ali compondo uma sonata, compondo uma balada, uma polonese, ou se fosse Liszt, uma rapsódia. Não, estava ali contando com ela se o que ela tinha comprado ia dar para ela pagar. Então você vê como é lindo, como os espíritos vendo o sacrifício, vendo a responsabilidade, vendo a dedicação de alguém que mesmo com as dificuldades materiais ainda está sendo útil para eles, como eles cuidam das coisas pequeninas, só para ela ter um pouco de tranquilidade.